Olá, gente. Vamos resolver a questão 178, caiu na prova do Enem, aí no ano de 2019, ok? Prova azul, tá ok? Bom, então, nós vamos aqui ler esse exercício. Olha, em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala 1:500, sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura. Então, existe um desenho, a escala é 1:500, então tudo está desenhado certinho. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte. Então, aqui veja que não tem medida, ele botou 9 centímetros, essa quadra aqui tem 20 centímetros por 8 centímetros, quer dizer, em escala, né? E aqui ele não colocou. Mas ele disse, né, que foi informado que essa ponte tem 73 metros, né, em verdadeira grandeza. Quer dizer, no desenho, quantos, né, ele quer saber aqui no desenho quantos centímetros tem. O valor a ser colocado na planta, quer dizer, no desenho, em centímetro, referente ao comprimento da ponte, deve ser. Então, veja, gente, há uma escala, né? Há uma escala que é 1/500. Né? O que significa isso? Significa dizer que no desenho, né, o menor aqui, ó, né, essa parte superior, que seria, né, o numerador da escala, como você queira que o denominador. Então, se aqui for 1 centímetro, aqui, isso aqui no desenho, e aqui vai ser lá em verdadeira grandeza, no local. Então, cada 1 centímetro no desenho vale 500 centímetros no local. Muito bem. E aí, né, veja, então, isso você tem que saber, né? Se aqui fosse, se no desenho tivesse 1 metro, aqui seria 500 metros. Quer dizer, para você desenhar um segmento de 500 metros, você teria que ter um super desenho aqui para botar 1 metro, né? Seria 100 centímetros. Então, seria um desenho muito grande, né, para você fazer nessa escala. Mas tudo bem. E aí, ele diz o seguinte, que, eu vou botar aqui separado, que a medida da ponte, né, na ponte, vamos botar aqui a ponte, ela tem 73 metros. Podemos botar em centímetro. Então, se eu passar de metro para centímetro, veja, eu tenho metro, decímetro, centímetro. Então, tenho que multiplicar por 100. Então, tem aqui 7.300 centímetros, certo? Né? Então, se 7.300 centímetros, né, lá no local, vai corresponder a um valor aqui no desenho que eu não sei, certo? Então, com uma regra de 3, veja, 1 centímetro vale, no desenho, vale 500 centímetros, né, lá no local, verdadeira grandeza, x centímetros vale 7.300 centímetros. Então, o que nós temos que fazer é resolver essa regra de 3. Tudo é centímetro. Então, veja, 500x, vamos colocar aqui, ó, 500x, né? 7.300 vezes 1, 7.300. Então, o nosso x, lá, que vai corresponder aqui a valor em centímetro no desenho, vai ser 7.300 dividido por 500. Corto um zero, corto outro zero, então eu vou ter quanto? 73 dividido por 5. Daria 5 vezes 1, 5, para 2, né, para 7, 2, 23. 5 vezes 4, 20. 3, bota aqui. 5 vezes 6, 30, 0. Então, isso corresponde a 14,6 centímetros. Então, veja
que é a nossa resposta. O valor a ser colocado na planta em centímetros, referente ao comprimento da ponte, deve ser 14,6. Ok, gente, está aí. Questão 178, prova do Enem, né, 2019. E a prova que nós estamos fazendo, prova azul. Até a próxima, gente. Então, gente, vamos resolver agora a questão 179, prova Enem aqui, ó, 2019, prova azul. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Veja, o dono da padaria decidiu que, na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. Então, estou lendo aqui. Então, o dono da padaria decidiu que, na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que a quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi. Então, vamos entender o problema. Então, ele botou de domingo a sábado, a semana toda, né? Ele decidiu que na semana seguinte, isso aqui ele vendeu numa semana, ó, né? 250, 208, 215, etc., até 186 no sábado. E na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão, né, seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que a quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. Então, existe uma média de pães, né? E essa média é chamada média aritmética, média de pães vendidos, e ele quer, tá, que nós aqui, ó, verificamos, né, qual é o dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães serem produzidos diariamente. Então, nós vamos ver qual é o dia que a quantidade de pães está mais próximo da média a mais, né? Evidente, porque se a média de pães vendido é uma, essa quantidade de pães tem que ser um pouquinho maior. Se for menor, ele talvez não venda essa quantidade. Mas vamos lá. Aqui, na realidade, a gente tem que somar tudo isso e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos fazer essa soma. Olha aqui, ó. 0, 8. 8 e 5, 13. 13 com 1, 14. 14 com 7, 21. 21 com 7, 28. 28 com 6, 34. Então, vou botar aqui 4. Vai 3, ó, subiu 3 aqui, ó, para dezena. 3 e 5, 8. 9 e 5, 14. 14 com 8, 22. 22 com 8, 30. 30 com 8, 38. Subiu 3. 3 e 2, 5. 7, 9, 11, 12, 13, 14. Então, somei tudo, né? 1.484. Tenho que dividir por quanto? Nós já falamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Dividindo por 7, eu vou ter 2 vezes 7, 14, 0, 8, 8 dá 7 vezes 1, 7, sobrou 1, 14, 14 por 7, 12. Então, eu tenho uma média aritmética, né, porque na verdade é aritmética, 212. Então, qual foi o dia que eu vendi mais próximo de 212? Não é 250. 208 é a menos. 215, próximo 212 para mais. 251, muito. 187, muito menos que 215. 187 também, 186. Então, o dia mais próximo de 212 para mais, é porque o 208 está para menos, ó. Então tem que vir para mais. 215, né? Então, 215, que dia foi, gente? 215 foi na terça-feira. Então a resposta aqui, letra C, terça-feira, está aqui, a letra C, terça-feira.
Então tá aí, gente, questãozinha, né, do Enem aí 2019, prova azul, ok? Obrigado, até a próxima. Então, gente, vamos agora para a questão 180, né? Prova do Enem 2019, prova azul. Veja só, ele diz assim, uma pista circular delimitada por duas circunferências, então veja que tem duas circunferências, são concêntricas, de mesmo centro. Foi construída. Na circunferência interna dessa pista, o raio é 0,3. Então, gente, aqui tem isso aqui é o diâmetro, vou até usar aqui. E o raio, tá? O raio vale, vamos colocar, vale 0,3 km, tá? 0,3 km. Muito bem. Serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura. O segmento RP é o diâmetro dessa circunferência, já tinha dito, né? É o ângulo PQ e o ângulo P. O ângulo, cadê? O ângulo PRQ. O ângulo PRQ. Então vamos botar aqui, ó, PRQ, existe um ângulo aqui, ó, aqui, PRQ. Tem medida π sobre 5 radianos. Então esse carinha aqui mede π, ele dá em radianos, π sobre 5. Perfeito. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q, andando pela circunferência interna, no sentido anti-horário, quer dizer, sentido anti-horário é esse, ela percorrerá uma distância em quilômetros igual. Então ele quer saber esse percurso aqui, ó, de P até Q, né? Ele quer saber quantos quilômetros ela percorre aqui nessa pista. Tá? Quantos quilômetros? Muito bem. Vamos raciocinar aqui o seguinte. Existe uma relação, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Existe uma relação entre... vamos colocar assim, olha só. Se eu olhar para essa circunferência toda, né, o comprimento dela, né, por exemplo, o comprimento dessa circunferência aqui, ó, 2π vezes o R, tá? Que é o comprimento da circunferência, pensando em comprimento, está para esse comprimento PQ. O comprimento PQ eu vou chamar de L, por exemplo, tá? 2πr está para L. Assim como, então, isso em termos de comprimento. Agora, em termos de graus, tá? Evidente que 2πr vale 360 graus. Então, 360 graus vale a medida desse arco em graus. Então, vamos voltar, né, para que você entenda melhor. Nós temos que fazer uma relação entre comprimento, então, olha só, comprimento da circunferência, 2πr, 2π vezes o raio, está para o comprimento do arco que eu quero. Tá, isso aqui é o que eu quero. Agora vamos pensar em medida de grau aqui, ó, 360 graus, né, está para essa medida agora, não mais em comprimento, em grau. Bom, e aí, essa medida eu consigo. Né? É uma coisa assim que eu estou olhando aqui interessante. Veja só, se esse ângulo aqui, ó, vamos fazer esse aqui, se esse ângulo, né, se π sobre 5 fosse o ângulo central, e π sobre 5, vamos botar π sobre 5 em graus, π sobre 5 em graus é 180 graus dividido por 5, que dá 5 vezes 6, 30, 5 vezes 6, ou melhor, 3 vezes 5, 15, 18, 3, 36 graus. Tá? Isso aqui, esse cara aqui, π sobre 5 vale 36. Se isso aqui fosse 36, esse cara seria 36. Se o ângulo fosse aqui seria 36. Né? Porque o ângulo, esse ângulo, né, vai corresponder ao ângulo central. Mas aqui é um ângulo inscrito. Então, muito cuidado, porque aqui é um ângulo inscrito. Então, se esse ângulo aqui é 36, esse cara aqui é o dobro dele. Isso é o conceito da geometria plana. Então, 60, 180 vezes 5, 36. Esse cara vale 36. Está nessa circunferência. Quanto vale esse cara? O dobro.
Então a gente não vai aqui fazer comprovações da geometria, mas afirmando essa teoria. Então esse ângulo aqui, na realidade, ele vale 2 vezes 36, que é, vou tirar aqui a interrogação, 72 graus. E aí agora eu calculo o L. Veja que o R, tá, do nosso problema é 0,3. Então, se eu pegar 2 vezes 0,3, eu tenho 0,6 quilômetros, né? Porque aqui ele está em quilômetros. Posso até deixar, 0,2 vezes o raio dá 0,6 π, né? Não podemos esquecer do π, ó, π dividido por L, o π ficou escondido aqui, ó, π, né, dividido por L, igual a 360 dividido por 72. Né? 360 dividido por 72 dá quanto? Dá, se fosse 360 por 36 dá 10. Né? Dá 10. Então, vamos botar aqui, vou botar até assim, ó, 360 graus dividido por 72 graus, tá? Né? 360 por 72, né? Vamos ver se a gente divide esse cara aqui, ó. 360 dividido por 72, dá quanto? 5 vezes 2, 10, né? Dá 5, né? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35, 36. Opa, deu 5. Então, eu tinha pensado nisso, então, divisão boa. Deu 5, está aqui. Então, eu vou ter 0,6 π. Esse quilômetro vai cortar com quilômetro aqui de comprimento, né? Porque o comprimento tem quilômetro também que ele quer. Então, já vou ter que tirar o quilômetro. Igual a 5. Também cortou aqui e tal. Então, o meu L... Né? Se eu pensar no L, né? O meu L, por conta de ser quilômetro, poderia deixar quilômetro se eu quisesse, mas o L final é quilômetro, então eu vou ter 5L igual 0,6 π. Tá? Então, o meu L é 0,6 dividido por 5 π, que é exatamente o comprimento que ele quer. 0,6. Né? Vou botar aqui, ó, 0,6 dividido por 5, multiplico por 1, 6 não dá, 0, 60 dá 1, 50 vezes 1 dá 50, para 60, 10, boto um 0, 2 vezes 5, 2 vezes 50, 100, 0, 0,12. Então, o meu L é exatamente 0,12 π. Essa aqui é a resposta que ele quer, né? Letra D, que é exatamente o comprimento, né, em quilômetros, né? Uma distância em quilômetros, esse L, PQ, vale 0,12 π. Tá aí, gente, questão 180. A questão acho até de certa forma interessante, né, porque você tinha que entender esse conceito de geometria plana, né? Porque se você não conhece esse conceito aqui da geometria plana de ângulos internos, você não resolve a questão. Mas, enfim, está aí, questão 180 da prova do Enem 2019, prova azul. Gente, obrigado. Até a próxima.